Saúde integral no Outubro Rosa. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Genevieve Cruvinel, eu sou mentora de vida saudável, tenho formação na área da nutrição e de diversas terapias integrativas, pós em nutrição funcional também, e algumas especializações em comportamento, em neuroplasticidade, PNL, reprogramação neural. Tudo isso para trazer um pouco da saúde integrativa, ou seja, de todos os pilares da saúde, para que genuinamente nós tenhamos aí uma vida mais saudável, uma vez que a saúde não pode ser apoiada simplesmente em um patamar, em um ponto, né? E para falar de saúde integral no Outubro Rosa, é importante que nós entendamos que o câncer é uma doença multifatorial, não será um fator, nem o genético, nem a alimentação, nem a questão do peso, um fator isolado que vai trazer aí uma predisposição certeira para o câncer, mas são todos os fatores em conjunto, a forma como nós vivemos, a forma como nós vemos o mundo e a forma como nós cuidamos de nós mesmos, que vai trazer, infelizmente, essa predisposição para o câncer. Tem se aumentado muito os números, né, os números de casos no nosso país do câncer, talvez devido à nossa mudança no padrão alimentar, o consumo exacerbado de produtos ultraprocessados, a falta de tempo e o estresse crônico. Então, esses são os pilares principais aí que podem trazer riscos para todas as doenças crônicas, incluindo o câncer, né? No caso das mulheres, a gente percebe o quanto que as multitarefas, as multijornadas levam às dificuldades emocionais, trazendo aí a psicossomática das doenças crônicas e do câncer. É importante entender que o cuidado vai muito além da estética do emagrecimento, que eu acho que isso é muito mais vendido e tem muito mais acesso no dia de hoje, quanto que se fala de emagrecimento, quando que se juntou o link corpo magro com um corpo saudável, e o quanto que isso está longe da realidade. Importância de entender que não é a estética que vai trazer a saúde, e sim a construção diária, né, de nós como indivíduos, de nós como pessoas que interagimos com o meio social, o quanto que isso impacta diretamente no nosso corpo. As pessoas às vezes não fazem correlação, mas os pensamentos moldam a neuroquímica do nosso corpo, e isso está diretamente relacionado às doenças. Como funcionam as terapias integrativas? As terapias integrativas atuam tanto na prevenção quanto no acompanhamento de pacientes com determinados tipos de condições, sejam elas traumáticas, sejam elas as doenças crônicas, sejam o câncer, tá? As terapias integrativas são terapias validadas pelo Ministério da Saúde, terapias que já foram estudadas, que têm comprovação científica de trazerem benefícios. E é interessante a gente perceber que até mesmo a oração, como prática de terapia integrativa, traz benefícios na modulação hormonal, na modulação neuroquímica do nosso corpo, e a gente parte da oração para técnicas de meditação, técnicas de respiração consciente, que tem o poder de trazer equilíbrio hormonal, redução do cortisol, da adrenalina, e a nos ajudar a lidar melhor com as nossas emoções. Uma vez que são justamente essas emoções conturbadas e toda essa dificuldade de gerenciamento das mesmas que vão proporcionando essa desregulação química no nosso corpo. Depois a gente parte para terapias como a acupuntura, a gente tem aí as terapias como o Reiki, algumas outras terapias, inclusive aqui em São Paulo a gente tem a acupuntura, o Reiki e algumas outras terapias bioenergéticas nos hospitais para pacientes com câncer, como um adjunto aí do tratamento, né? O câncer tem que ser um tratamento com equipe multidisciplinar, então todas essas pontas geram um equilíbrio melhor para o paciente. A gente tem também a PNL, a reprogramação neural, que é uma das terapias que eu aplico e que é uma ferramenta extraordinária para a mudança da nossa mentalidade, para a regulação
do nosso sistema químico, uma vez que nos ajuda a ultrapassar dificuldades existenciais, crenças de base, pensamentos negativos, sintomas que às vezes levam à depressão, ansiedade, que estão conjuntos aí com a comorbidade do câncer. Então é importante a gente perceber que uma ansiedade recorrente vai gerar um problema mais grave no futuro. Muitas vezes as pessoas vão deixando o desconforto, as dificuldades emocionais, aquela ansiedade, achando que não precisa procurar ajuda, até o ponto de que isso se torne uma doença crônica. Então é importante perceber que estar bem, estar em paz, estar com uma mente equilibrada é fundamental para que nós tenhamos uma vida com qualidade, um bem-estar durante a nossa existência. É fundamental para que nós sigamos aí uma jornada de saúde para prevenção da doença, prevenção do câncer e de outras doenças crônicas também, né, como diabetes, a hipertensão, todas as doenças correlacionadas à forma como nós vivemos. Antigamente acreditava-se que a genética era a base, né, era ali a base para as nossas doenças. Hoje a gente já sabe pela ciência que é epigenética, ou seja, a forma como nós vemos o mundo, como nós vivemos, influi muito mais, 80 e poucos por cento a mais do que a genética no resultado da nossa saúde. Então, as terapias integrativas, elas não substituem o tratamento médico, elas não substituem o exame preventivo, mas elas previnem a doença, uma vez que elas trazem para o indivíduo uma qualidade de vida e uma qualidade de liderança de si mesmo, uma autonomia. Então, o autoconhecimento, a capacidade de lidar com emoções, lidar com mudanças, lidar com o estresse de maneira mais saudável, vai prevenir aí diversas doenças, incluindo o câncer. Alimentação prática e saudável. Eu falo sempre que a mudança de qualquer tipo de padrão vem através do entendimento e vem através da simplicidade de podermos adotar práticas. Então, muitas vezes se fala em mudança de padrão alimentar ou de mudança na alimentação e as pessoas já imaginam uma coisa grandiosa, onde ela vai ter que abrir mão de qualquer coisa que ela goste de comer, e na verdade não, começa do entendimento de que o nosso corpo é a nossa morada nessa existência. Nós não temos para onde ir além de nós mesmos. Então, portanto, como que nós podemos cuidar desse corpo onde nós moramos e habitamos de uma forma mais equilibrada e saudável? Então, a gente entender quais são os alimentos que trazem bem-estar, disposição, vitalidade, e entender que quando nós estamos intoxicados de tantos alimentos ultraprocessados, cafeína e etc., vai haver um período aí de adaptação onde a gente vai querer ou tender, porque esses alimentos ultraprocessados são viciosos, eles viciam o nosso paladar, a gente vai querer voltar ao padrão anterior. Quem faz, por exemplo, um jejum de açúcar simples, carboidrato simples, sente muita falta, como um vício qualquer, como uma adicção qualquer. Então a gente percebe o quanto que o nosso corpo está viciado em certas coisas, na palatabilidade de produtos químicos e desconexo da alimentação. Então, a regra é a maior parte da alimentação, 80%, que seja comida de verdade. O Brasil é muito rico, né? Frutas, verduras, o arroz com feijão de sempre funciona muito bem. A importância de se voltar a ir à feira, de se fazer as compras semanais, de se levar algo para comer no dia a dia, entendendo que tudo isso é uma construção para que você viva bem, para que você tenha mais disposição, alegria, vitalidade. Tá muito comum as pessoas se sentirem cansadas, exaustas, sem vontade de fazer as coisas, mas isso não é saudável, não é natural do nosso organismo. Então, indico para quem está com dificuldade de mudar, procurar um profissional de saúde e dar atenção a esse pilar tão importante. Os alimentos mais indicados para a prevenção do câncer são os alimentos que eu falo com as cores mais fortes. Então, eles têm os vermelhos, que são antioxidantes, a cúrcuma, o açafrão, alho, os alimentos como o abacate também trazem uma proteção extra, castanha do Pará, alimentos verde escuro, como por exemplo a couve e o brócolis, e no Brasil a gente tem uma infinidade de alimentos, por isso eu gosto de mencionar a cor, porque não importa onde a pessoa esteja, ela consegue achar. A cor dos alimentos traz para a gente micronutrientes, cada cor do alimento tem a ver com um fitoquímico diferente,
diferente. Isso modula a nossa regulação neuroquímica e hormonal de uma maneira muito específica e importante. Então, os antioxidantes, eles são muito importantes para a proteção do nosso corpo, a vitamina C, a vitamina D também. Então, é importante que a gente mantenha uma dieta colorida e equilibrada, entendendo que cada cor do alimento vai trazer um benefício diferente, por isso que a gente pega tanto no pé da cor dos alimentos, e entender que se alimentar com qualidade é uma alegria, aprender a cozinhar, aprender a passar isso adiante, como nós tínhamos isso antigamente na nossa cultura, de a cozinha como um ponto de encontro da família, entendendo que a cada garfada a gente escolhe se a gente vai ter uma vida mais longeva, mais saudável. Estudos comprovam que algumas populações, por exemplo, com alimentação mediterrânea, uma alimentação mais voltada para o oriental, têm uma vida mais longeva e saudável, sem doenças crônicas, né? A gente associou o envelhecer ao adoecer, mas isso não é uma verdade, nem precisa ser na realidade de ninguém. Faça da refeição um momento terapêutico. É interessante, a gente desconectou da comida e se conectou com o celular, né? Então muitas pessoas almoçam com a tela ou com as telas, assistindo, seja num restaurante, assistindo uma televisão, seja no próprio celular, e não percebe que, para que o nosso corpo entenda que nós estamos nos alimentando, ele leva em média 20 minutos. Então, às vezes a pessoa come muito menos que 20 minutos, e nisso a gente não tem liberação, por exemplo, de alguns hormônios, como a leptina, que regula a saciedade, a fome. Comer correndo, comer olhando para as telas, desregula os nossos hormônios de diversas maneiras e prejudica a absorção dos nutrientes, uma vez que nós não mastigamos corretamente quando estamos concentrados em outras tarefas, né? Infelizmente, o cérebro só consegue executar com excelência uma tarefa por vez. Então, é preciso que deixemos as telas de lado por um instante, prepare o corpo para a alimentação, beba um copo de água uns 10, 15, 20 minutos antes, sinta o sabor dos alimentos, aprecie aquilo que você consome, nem que for uma fruta, percebe a textura, percebe o aroma, sente aquela alimentação como um cuidado com você. O desconforto ao se alimentar está muito correlacionado também ao descontar as emoções na comida. E aí, mais uma vez, a importância da terapia, das práticas terapêuticas, do acompanhamento, para que não esteja se comendo as emoções, e sim se nutrindo o corpo, né? Então, quando o problema não é fome, a solução nunca é a comida. Por onde começar a ter uma vida mais saudável? O primeiro passo sempre é assim, olhar para onde que nós estamos e pensar para onde nós queremos ir. Sem esses dois pontos, sem esses dois pilares, normalmente a gente fica adiando e procrastinando a mudança. Então, entender em que ponto da jornada que você se encontra, espero que saudável, espero que não com alguma doença em tratamento, mas independente do ponto em que você estiver, entender que existe um ponto de chegada para uma vida mais saudável, para o bem-estar, e existe uma necessidade de procurar ajuda profissional, traçar um planejamento. Mas as primeiras mudanças podem ser feitas sozinho, que seria a redução do consumo de açúcares e ultraprocessados, o retorno, né, ao dormir saudável, se afastar das telas também, a higiene do sono é super importante para a regulação hormonal, melhora da imunidade, a proteção celular, o consumo de água, as pessoas não consomem água, é infinitamente grande o número de pacientes com comorbidades por beber 300, 400 ml de água por dia, quando a nossa média é 35 ml por quilo de peso, vai dar de 2,5 a 3 litros de água por pessoa. Então, beber água, fazer a higiene do sono, se movimentar durante o dia, levanta um pouquinho do computador, vá buscar alguma coisa, mexa o corpo, se exercite, faça uma caminhada de 15, 20 minutos. São práticas muito simples, que podem aí proteger, inclusive, de doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. Na sequência, a gente tem aí o câncer, mas a primeira são as doenças cardiovasculares, que podem ser prevenidas com 5, 6 dessas práticas simples, que nós podemos todos integrar no dia a dia. E para as mulheres que têm rotinas, às vezes, de múltiplas tarefas e múltiplos papéis, entender a importância do cuidado, uma vez que, se você adoecer, todos esses papéis que você exerce não poderão ser cumpridos, inclusive. Então, quem cuida de quem cuida
é preciso olhar para dentro e refletir na sua importância, no cumprimento dessas tarefas sociais, entender que se você não tiver saúde vai ser impossível cumpri-las, e eu falo sempre assim, se a gente não para olhar para a saúde, uma hora a saúde nos para. Então a gente precisa planejar e antecipar, porque a prevenção com certeza é muito melhor do que quem nesse momento está passando por um tratamento de câncer, por exemplo. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a especialista pelo Instagram, @GenevieveCruvinel, pelo site www.aluria.life ou pelo WhatsApp 11 91 084 8616. Vou soletrar Genevieve para que você possa escrever o nome direitinho, ok? Jenevieve. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.